Já estamos de volta com o programa Consciência Próspera. E nós estávamos aqui no intervalo, adivinham o que fazendo no intervalo, né? Rindo, nós estávamos rindo aqui no intervalo. Porque existem muitas histórias que nos fazem rir. E nós estávamos falando sobre alimentação. E o riso, de certa maneira, é um alimento para a alma. É um alimento para a nossa alma. Ela traz esse alimento de vitalidade, né? E nós estávamos conversando sobre alimentação e sobre jejum. E eu estava comecei a contar sobre um amigo que ele vive de luz. Só que tem um processo do viver de luz de 21 dias, que é o processo que vai direcionar a pessoa a realmente, eu acho que, modificar o seu organismo para acessar esse novo comportamento, né? E a família desse meu amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, senão ele vai saber que é ele, mas ele é muito, muito gente boa, esse cara. E a família dele estava aperreando ele, falando um monte de coisa, falando, mas o que está acontecendo com você? Você vai ficar vivendo de luz, não vai comer mais nada? E aí, para tirar sarro, o que ele fazia? Ele pegava uma cadeira, colocava no centro da sala e ficava assim. Aí ele perguntava, o que você está fazendo aí? Estou me alimentando. Aquela luz. Embaixo da luz. Fantástico. Era fantástico a postura dele. E uma das coisas que é interessante nesse sentido é que esse bom humor dele era tão contagiante lá na família que depois a família passou a respeitar até a opção dele de não se alimentar de luz. Sim. E é tão engraçado essa situação. Não se alimentar de luz. Não se alimentar de comida. Não se alimentar de comida, e se alimentar de luz. Exatamente. E isso daí é contagioso mesmo, né? O riso, ele é contagioso. Né? E as pessoas, é engraçado como elas te respeitam mais, né? Porque ela olha para o outro, ele está de mau humor. Olha para você está de bom humor. Não deve ser boa a vida desse cara. A desse daqui deve ser. É verdade. Eu vou fazer o que esse cara faz, né? Porque, olha só. E é muito engraçado, né? Muito curioso como as pessoas olham para o... Agora vamos ver se a gente consegue, nesse segundo bloco, suprir todas as perguntas aqui do chat, para todo mundo sair aí sorridente que o André conseguiu responder todo mundo, né? Então vamos lá. Espero que sim. A Renata Daidônia. O André é o melhor professor de yoga do mundo. Um grande abraço do amigo Renato Daidoni. Ai, que ótimo. Esse é seu fã, né? Esse é seu fã. Já veio aqui para fazer você rir também no programa, né? A Sandra Vilela, ela faz uma outra pergunta aqui. Ela pergunta: a yoga do riso pode provocar uma desintoxicação efetiva no organismo? Isso com certeza. O riso, já foram feitas várias pesquisas e lembra que todo mundo falava antigamente que rir desopila o fígado. O riso e a gargalhada, principalmente, ele produz massagem no coração, ele massageia as vísceras, os órgãos internos, o sistema digestório, que aliás é muito engraçado, não chamado digestório, porque antigamente a gente falava digestivo, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Ele teve uma crise de identidade, mudou de nome, tadinho, né? Porque ele já foi preso 3 vezes, prisão de ventre, sabe? Então, assim, aí virou o sistema digestório para não chamar muita atenção. E aí, massageia a musculatura do corpo inteiro, ele fortalece o abdômen, ele fortalece a respiração, quer dizer, oxigena o sangue. Quer dizer, um bom sorriso equivale a exercício, é quase que uma ginástica. Muitas pessoas, é o que eu estava falando, tem que ter um certo preparo físico para sorrir. Esse preparo físico, e aí foi a grande sacada do Madame Kataria, em juntar técnicas de yoga para habilitar as pessoas que estavam deficientes em riso. Então, às vezes, a pessoa está deprimida, triste, está com uma vida miserável. Vai rir de quê? É igual a hiena, né? Sim. Faz sexo uma vez por ano, né? Aquela coisa toda. Come estrume. Vai rir de quê? Eu acho que é por isso que veio aquela frase, ao céu, ouvido, azar, dessa hiena. Era o Lípio. Ó vida, ao céu, azar. Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Como se afasta? É verdade. Então, sim... Ela ajuda na desintoxicação. Tem aqui a Elaine já respondemos, né? Agora tem mais uma aqui que é... Aqui, olha só, aqui é pra você, hein? Nina de Rosa. Minha esposa. Meu marido, que está com vocês aí no programa, me faz sorrir todos os dias. Ele é maravilhoso e eu amo ele muito. Declaração de amor aqui no programa Consciência Próspera. Obrigado, Nina. Foram os dias mais felizes da minha vida até agora também. Ai, que ótimo. A Heloísa Biasoli. Acho que é Biasoli. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o professor André. Cumprimentado.
por toda a sua história de vida dedicada ao yoga. E gostaria de perguntar como introduzir o yoga do riso numa aula de yoga formal. Sou professor de yoga em Portugal. Desde já obrigado. Heloísa Biasoli, professora de yoga em Portugal. Olha, é muito difícil fazer esse tipo de colocação, porque assim, eu levei um tempão para colocar um bom humor dentro das minhas aulas de yoga. Então, quem faz aula de yoga comigo sabe, eu estou sempre mexendo com o aluno, brincando de um determinado jeito. Você tem que ter muito tato para saber até onde você pode brincar, até onde não pode, até onde você está estragando a sua aula com a brincadeira. Sim. Então, assim, demora, tem que ter um feeling muito bom e você vai perder muita gente nesse meio tempo. Então, hoje em dia, eu aconselho para o pessoal treinar uma prática de yoga que é mais voltada para o riso, e aí você deixa a proposta clara, e uma aula normal, você continua dando suas aulas normais, e à medida que você for pegando o traquejo, for pegando a manha, né, como a gente fala aqui no Brasil, à medida que for pegando, você vai aí transportando algumas coisas para dentro da sua prática também. Então, assim, o bom humor é uma coisa marcante, né? Várias vezes, quando a gente vai para a Índia, a gente vê as pessoas de muito bom humor durante a aula. Desde meu pai até várias outras pessoas, já é a segunda vez que eu falo nele, e a gente não se fala há algum tempo. Então, assim, tem algumas passagens, inclusive com ele, que as pessoas estavam fazendo aula, assim, de repente um foi contou uma piada, aí todo mundo ri, né? Sim. E eu, na época, falei assim, não, isso é absurdo, quem é que vai rir? Isso ele está sendo engraçadinho, isso é coisa da cabeça dele. E aí, quando eu fui para a Índia, eu vi isso. As pessoas, elas riem, depois para, todo mundo ri e continua fazendo aula na maior concentração. Aí eu falei assim, peraí, agora eu entendi. Não tem um momento em que a pessoa faz yoga e outro momento que a pessoa vive. A vida dela é o yoga. Então, assim, não tem um momento onde você está feliz e agora fazendo yoga. Não, aquilo dali, ele permeia todos os momentos da sua vida. Ele é completamente encaixado a todos os momentos da sua vida. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente vê aí as formas de religiosidade aqui no Brasil, que normalmente quando se fala que vai ter uma espiritualidade, então ela fecha a cara. Fecha a cara. Fecha a cara. Eu não entendo isso não entra na minha cabeça. Peraí, será que então é mau humor que as pessoas desenvolvem quando desenvolvem espiritualidade? Elas estão constipadas, o que acontece, né, com essas pessoas? Mas não, as pessoas elas cismam de que para ter concentração ela tem que contrair o senho, né? Senho, tá? Contrair essa região aqui, né? E ficar com a cara fechada. Mas peraí, ela vai ter mais concentração assim? Não vai. Não necessariamente não. Agora, tem pessoas que também já têm dentro da vida dela um perfil mais sério. Mas ela precisa de uma válvula de escape. Às vezes não é o perfil da pessoa sorrir. Às vezes ela está fazendo uma força desgraçada para sorrir quando não é dela. Mas ela pode ter momentos onde ela treinaria isso. Existe uma síndrome chamada síndrome de Moebius. Na síndrome de Moebius há uma desconexão entre o sorriso e a manifestação do sorriso. Então, ela acha graça, como qualquer pessoa acha, mas a musculatura da face não responde. Então, uma pessoa começa, até riria assim, com a face assim, desse jeito. Então, é muito engraçado, porque, aliás, não é nem um pouco engraçado, sim, essas pessoas elas não experimentam um riso completo. Uma das curas, um dos tratamentos que é feito, essas pessoas exercitam o riso e depois elas sincronizam esse exercício com os momentos de alegria. Todas elas descreviam nos relatos que elas nunca se sentiram tão bem na vida como quando elas sorriram, mesmo de forma falsa. Porque elas continuavam tendo o problema, elas não deixaram de ter o problema. A expressão facial delas continuava não respondendo. Elas passaram a criar o hábito de, mesmo sem fazer... né, elas começaram a desenvolver isso em paralelo. Mesmo falso, elas falavam, eu nunca me senti tão bem. E isso é um fato. O cérebro não sabe se você está rindo ou se você teve uma cãibra na face. Quando você sorri, né? Mas é verdade, quando você sorri, o cérebro já começa a liberar as substâncias necessárias, as endorfinas, para que você se sinta feliz, né? Para que você se sinta bem. Muito bom, vamos ver se a gente consegue prosseguir aqui, né? Porque aí prolonga e ficou
Como no riso é contagioso, né? Então vamos lá para a Cida. Boa noite, é a Cida Paiva. Excelente o tema do programa. E para compartilhar com vocês, eu também sou fã do Pat Adams. É um dos meus filmes preferidos. Bom sorriso para vocês. Beijos, Cida. Olha aqui. Ah, Cida. Ela é fã. Bem-vinda ao clube. Ao clube. Muito bom. O Reinaldo. Como combinar na vida os aspectos antagônicos entre a alegria e tristeza? Retirar os aspectos negativos não é possível. Não é possível assim como apenas enaltecer os aspectos positivos. Então, existe um yoga do choro para equilibrar nos momentos de dor que as pessoas travam em choque? Reinaldo. Olha, isso ainda não foi desenvolvido. Eu achei uma boa dica, inclusive, porque precisaria trabalhar esses dois extremos. O que eu vi nas minhas andanças por aí foi o Rajneesh, que hoje em dia se chama Osho, né? Fazendo um trabalho entre esses dois extremos. Então tinha uma meditação em que você realmente provocava o choro, outra que provocava o riso, para criar uma mexida nas emoções, para criar um rebuliço interno, mas para proporcionar um estado de meditação final. Então ele levava a pessoa para limites de choro, limites de riso, e aí depois, quando a pessoa parava ou de chorar ou de rir, o estado de calmaria que ela atingia era muito bom. Era uma catarse, né? Era uma catarse, é. E essas catarses, elas são exploradas desde a década de 60. Então, assim, dentro do yoga, não. Né? Mas dentro da psicologia, dentro dos movimentos de escolas holísticas atualmente, isso acontece com bastante frequência. Agora, deve ter um equilíbrio, né? Porque muita gente acha que é só rir e está tudo bem. O descontrole do riso provoca também distúrbios. Então, existem casos de pessoas que ficaram rindo durante uma semana sem parar e elas não conseguiam frear. Inclusive, tiveram casos, se vocês estão aí na internet, pesquisa que tem risos contagiantes que contagiam cidades. Então, assim, teve uma cidade nos Estados Unidos que as pessoas ficaram rindo, e aí me corrijam se eu estiver enganado, que vocês estão com a internet, eu não estou, eu acho que foram 2 semanas ou 3 semanas com elas rindo sem parar, e a cidade inteira. As pessoas saíam na rua, uma olhava para a outra e aí começavam a rir, e elas entravam dentro de casa e entravam rindo e continuavam rindo. Sim. As pessoas passaram um tempão na cidade sem conseguir parar de rir. E ninguém sabe direito o que aconteceu. Se era alguma substância no ar, se era alguma... Ninguém sabe. Só sabe que eles ficaram rindo sem parar. Eu tinha um amigo meu, que era o mesmo que me influenciou a sorrir, que é o Paulo Miller. Que assim, a gente olhava um para a cara do outro, aí começava... E não parava mais. Aí era mais ou menos assim. Então a dica que fica nesse quesito é: tome a vacina VS. Porque senão você vai ficar o programa inteiro rindo e não consegue responder as perguntas aqui no chat. A vacina BS é bom senso. Tenha bom senso também com isso. Tem que ter um limite. Porque se você ultrapassa esse limite, você vai ficar doente. E outra, você não aguenta rir muito tempo, fica doendo aqui. Com certeza. Se você não está habituado. Eu me lembro que quando eu não ri e comecei a rir, eu ficava com dores e cãibras aqui. O diafragma doía imensamente. As pessoas têm que sorrir mais. Tem. Vamos aqui para mais uma aqui. Está pedindo para o André falar do yoga do riso que salvou a vida do Hermógenes. O Hermógenes tem umas passagens sobre yoga do riso que são muito interessantes também. Seria melhor ele contar, né, gente? Mas o Hermógenes, ele passou, inclusive, por causa disso, por causa desse bom humor que ele desenvolveu, a dar aulas de grupos do riso também. E, se eu não me engano, isso foi até antes da década de 80. Eu acho que foi há bastante tempo atrás mesmo. Mas como eu não estou familiarizado com a época exatamente, com as situações, eu prefiro deixar para ele falar. Mas ele é uma pessoa muito bem-humorada, né? Toda vez que a gente se reúne, uma vez eu fui jantar com ele, e assim, ele não parava de contar piada o tempo inteiro, ele não parava de brincar, ele não parava... Então é uma pessoa super bem-humorada, sabe? Não tem tempo feio, é uma delícia de pessoa também. Aliás, tem uma série de pessoas que a gente conhece
estão sempre rindo, tipo a Monja Coen, né? São pessoas que você fala, o que essas pessoas têm? Ela veio no Sofreram programa, tanto. contou a história dela de tanto sofrimento e rindo. Fantástico, fantástico mesmo. Mas vamos aqui, mais uma pergunta aqui. Da Veridiana. Boa noite, André e apresentador. O que existe em comum entre a prática budista e o yoga que deixam os cientistas ocidentais afoitos para pesquisarem os seus cérebros em relação à felicidade? Isso é muito interessante. Eu me lembro que teve uma pesquisa que foi feita em 1998 ou 99, que eles pegaram vários budistas, eles pegaram vários professores de yoga, e eles pegaram várias pessoas de várias linhas diferentes, mas em especial o pessoal que fazia budismo, e colocaram vários eletrodos na cabeça da pessoa e começaram a verificar o que acontecia dentro do cérebro. Fizeram um escaneamento cerebral e aí eles descobriram uma coisa: das pessoas que foram testadas, grande parte daqueles que meditavam com frequência tinham o córtex pré-frontal, se eu não me engano, me ajudem aí, era o córtex pré-frontal direito, que está associado a um prazer muito grande. Então, eles descobriram que tinham um desenvolvimento anômalo dessa área do cérebro. Sim. Ou seja, o que quase todos os pesquisadores colocaram é que eles estavam entre as pessoas mais felizes do mundo, porque elas tinham desenvolvido de uma forma tão exagerada esse aspecto do bem-estar e das sensações de alegria, que, assim, quem faz meditação sabe, né? Você vai fazer uma meditação, você sai sempre muito melhor do que quando você entrou. Então, e sai de mais bom humor, você sai mais relaxado. Desde o Dean Ornish, que era o médico do presidente dos Estados Unidos na época, que era a gente só lembra da parte ruim da história ruim. Mas tudo bem. E aí que eles fazem pesquisas com meditação e têm identificado que o bom humor é uma das marcas principais. Ou seja, por que aquele cara ri? Ele só faz meditação, é monge e vive com a cabeça raspada. Ri de quê? Né? E aí as pessoas não entendem. Tá rindo? Pois é absurdo isso. Muito bom. Olha aqui, vamos ter que passar isso daqui, senão chegar em casa não tem cafuné. A Nina pergunta: pergunte para ele sobre as pessoas invisíveis de sociedade anônima. Isso é uma teoria muito interessante do André. E o sorriso entra na teoria. E nós, como casal, nos divertindo essas pessoas invisíveis, seja na farmácia, no supermercado, etc. Eu chamo isso de sociedade anônima, né? A internet, ela de certa forma, durante a década de 90 e até o meio para o final do ano 2000, né? 2008, 2009, sim, ela ainda estava assim. A partir do momento que a gente passou a vestir os computadores, agora as pessoas estão usando mais coisas que... no celular, né? Você anda para um lado e para o outro, isso já está diminuindo, está incentivando as pessoas a terem relacionamentos sociais. Mas sociedade anônima, por quê? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais anônimas e estavam gostando disso. E as pessoas invisíveis. Quais são essas pessoas invisíveis dentro da sociedade anônima? As pessoas, como elas estavam se reservando cada vez mais e tendo a segurança, uma falsa segurança, né? Uma ilusão, sim, de segurança, e se escondendo dentro das suas casas, elas, quando saíam para ter qualquer interação social, elas não tinham hábito de interagir, então elas não tinham hábito de falar com as pessoas. Porque você não chega para a caixa do banco, né, banco eletrônico, e fala: oi, bom dia, caixa eletrônica, mas ela fala: oi, seja bem-vindo, não sei o que, fala um monte de coisa para você. Na cancela do shopping center, então, muito obrigado pelas compras, e aí fala: obrigado pela sua presença. Você não fala: ok, obrigado, e vai embora, né? É uma máquina, né? Então as pessoas estão tão aquela coisa de falando com máquina e não falando com gente, sim, que elas passam por pessoas que elas tornam invisíveis. O porteiro vira invisível, né? A faxineira muitas vezes vira invisível, a pessoa que até o atendente do balcão ou que vai te servir no restaurante, você não dá um obrigado, ok, legal, né? Você dá gorjeta como se fosse uma coisa assim, super, já fiz o meu papel, não olha nos olhos da pessoa, quer dizer... Eu acho isso um absurdo, né? Por que você não sorri para essas pessoas? Às vezes, um olhar nos olhos e um bom sorriso para elas é uma recompensa que você não vai imaginar, porque ninguém olha para essas pessoas, então elas começam a ficar solitárias.
no meio de uma multidão. Imagina um garçom servindo um lugar imenso, cheio de gente falando, não dá nem pra... e ninguém sabe nem que aquela pessoa existe. Você, às vezes, pega o garçom e fala assim, então, eu fiz um pedido para você e até agora não chegou. Eu falei, desculpa, senhor, né? Não foi comigo, foi com outro garçom. Cara, você nem olhou para a cara da pessoa. Como é que você vai chegar e tratar um ser humano assim? Isso aí tem tudo a ver com a tradição africana que diz assim, que eu só existo porque o outro existe. Aí diz que tem a saudação, que tem até a ver com o filme do Avatar, que é assim, que a saudação que eles falam é suábona. Quando a pessoa chega no ambiente é suábona. Eu te vejo. Eu te vejo. E aí a pessoa responde, Tikona, estou aqui. É quando você vê a pessoa, eu te vejo. Aí ela responde, estou aqui. Então, eu te vejo, estou aqui. Ela reconhece que ela está presente naquele ambiente. E nessa tradição, que é uma tradição banto, diz que quando a pessoa não reconhece a outra pessoa, ela está matando, é como se matasse aquela pessoa. Tanto que uma das empresas que foram atuar lá nessa cidade da África, um dos diretores que não observava e não reconhecia um faxineiro que limpava, tirava o lixo do escritório, foi transferido de volta para os Estados Unidos porque ele não respeitava isso na cultura. Então é como considerasse aquele ser humano como se ele não existisse. É como se não existisse. De verdade, essa indiferença é fazer a pessoa não existir, né? E o eu te vejo é para trazer para essa presença, reconhecer isso. E as pessoas, elas estão desaparecendo mesmo, né? E você começa a desejar que não exista o contato social com outras pessoas e começa a desejar que tenham máquinas, porque a máquina não vai responder, porque a máquina não vai... Mas, peraí, e o seu contato com o ser humano? Quer dizer, é o outro que te deixa melhor. Então, dentro do yoga, a gente não se afasta do convívio social, pelo contrário. Assim, todas as pessoas com quem a gente convive, elas produzem um crescimento dentro de você. Se ela te irrita, é porque tem alguma coisa nela que é igual a você, é por isso que está te irritando. Algum componente que você não gosta na outra pessoa e que você fala, lá dentro, tem isso dentro de mim. E eu não estou gostando de ver. Porque eu controlo o meu. Como é que ela não controla o dela? Tipo aquela pessoa, mas eu não beijo as pessoas na rua. E aí quando vê o casal se beijando, fala, que absurdo, olha lá, se beijando. Pois é. Eu acabei aqui de receber um sinal que a gente só tem 2 minutos. Mas vou ler aqui rapidinho, peraí. Eu falo muito. Não tem nenhum exercício para o riso? Nenhum exercício. Deixa eu aqui ler esses 2 aqui rapidinho, aí você fecha com o exercício do riso se você quiser. Tá. Em 2 minutos, não sei se vai ser possível, vamos ver. A Josi está dizendo, olá Samuel e André, boa noite, muita luz para vocês, que nos ensinam cada dia mais, desejando também um feliz ano novo, boas festas para vocês e beijos. Obrigado, Josi. A Val, olá, o programa está muito animado. André, para você, o que é prosperidade e como você relaciona o riso e a prosperidade? Abraços, Val. Esse vai ser o último de hoje. Val. Olha, dentro da Índia, né, num conceito que existe muito frequentemente e nas linhagens de yoga tântricas, o sucesso ele não é medido, porque a prosperidade, né, e o sucesso eles caminham juntos. Então, você não pode ter sucesso na sua vida fazendo algo que não é seu, né? Que não é parte daquilo que você é, em essência. Então não dá para você chegar e ser um flautista nato sendo um médico, porque a sua família quis que você fosse um médico. Então, assim, a prosperidade ela só vai acontecer a partir do momento que você estiver em concordância com um elemento chamado satyam, que é autenticidade. É você se tornar autêntico, se tornar uma pessoa verdadeira. Né? Essa coisa de você ser uma pessoa verdadeira é muito marcante na tradição hindu. Inclusive a bandeira da Índia é somente a verdade vence. Né? Então, quer dizer, você olha para a bandeira da Índia e já sabe que aquele povo pensa em cima da verdade em si. Então, ser verdadeiro é o que vai te trazer prosperidade, porque uma pessoa que não está seguindo o seu dharma, não está seguindo o caminho pelo qual ela veio defender a sua vida no planeta, ela é um flautista, vai ser um milionário, um médico milionário, ele é um frustrado. Era melhor ela ser pobre e flautista do que ser milionário e frustrado. Vai ter uma vida miserável. Então, assim, prosperidade nem sempre caminha junto com grana, né? É uma sensação interior. E essa prosperidade, muitas vezes, vai te colocar no caminho de você achar o que vai te dar o seu sustento, o que vai te dar a sua sensação de bem-estar.
Muito bem, a gente agradece. Consegui resumir? Conseguiu. Muito rápido. A gente agradece a participação aqui no programa Consciência Próspera, gratidão mesmo pela participação com o Yoga do Riso. E aí eu vou ler esse último aqui porque tem a ver com a finalização. Venham conhecer a nossa escola, Yoga Pequena Índia, telefone 3812-7371, www.yogapequenaindia.com. Esse é um recado da Nina De Rose, a esposa. Minha esposa. Eu sempre esqueço. Eu venho, me empolgo com a entrevista. Estava passando todo o tempo o seu e-mail embaixo, quando aparecia o nome, aparecia lá, a pessoa entrar em contato. Agora eu pedi para o Alexandre colocar o nosso acróstico do programa, o último desse ano de 2010, por favor. Que é um acróstico escrito pelo Luiz Gonzaga Ferreira, em homenagem ao lançamento do nosso novo livro, que é o Avatar, né? Que é sobre o filme, fala sobre o filme Avatar. Então eu vou ler aqui para vocês. O acróstico que ele escreveu. As telas do cinema permitem realizar todo sonho impossível. E viajar através da própria consciência é uma sensação incrível. A saga traz a mensagem de preservação ambiental pelo amor e também a certeza de unicidade universal com o Pai Criador. Ainda somos limitados com o nosso verdadeiro poder mental. E refletir sobre essa história é vermos tudo com visão espiritual. É um acróstico aí do nosso amigo Luiz Gonzaga Ferreira, sempre colaborando em cada programa com um acróstico relacionado com o tema, ou às vezes relacionado com algum evento em particular. A gente gratidão pelas inspirações que compartilha aqui no programa. Quero mostrar também a capa desse novo livro. Ele vai ser lançado agora em Mogi das Cruzes no dia 18 agora de dezembro. Em Mogi das Cruzes vai ter um show com o Áureo Corrá e logo em seguida vai ser a noite de autógrafo desse livro que nós escrevemos e tem a participação de 13 autores, mais o prefácio do Christian Peterman, aquele comentarista que está lá no programa do Rony Von, participando aqui do livro. E em janeiro a gente volta falando sobre ele também, que a gente vai ter um lançamento aqui em São Paulo. Gratidão pela participação de todos vocês aqui no programa Consciência Próspera. Gratidão mesmo, muitas festas, muitas celebrações, muitas felicidades, muitos risos, alegria no seu caminho, prosperidade, consciência. Até mais, tudo de bom.